Amados professores, é um prazer poder estar com vocês aqui neste treinamento semanal. O irmão Libânio, na semana passada, ele ensinou como identificar princípios e doutrinas. Nosso treinamento dessa semana vai ser, depois que você identificou quais são os princípios e doutrinas naquele bloco de escritura, decidir quais princípios ou quais doutrinas são mais importantes para os seus alunos, tá? Então, algumas coisas que nós podemos fazer é ver a inspiração do seguir a inspiração do Espírito Santo, ok? Enquanto eu estou estudando, o que que o Espírito Santo está me ensinando que é melhor para os meus alunos? Não aquilo que eu achei mais legal na leitura das Escrituras, mas naquilo que o Espírito Santo já me guiou para as necessidades de meus alunos. A segunda coisa é ver a intenção do autor. O presidente Ayren diz que não devemos fingir que sabemos o que os escritores queriam dizer ou o que eles não queriam dizer, tá? Uma dessas maneiras práticas de fazer isso é o que esse bloco de escrituras ensina sobre Jesus Cristo que ajudaria meus alunos a entender mais sobre a expiação, o que ajudaria meus alunos a mais confiar na expiação e no Salvador Jesus Cristo. Precisamos também procurar princípios de conversão e tópicos doutrinários. De todas as verdades que poderiam ser salientadas neste bloco de escrituras, quais ajudariam meus alunos? Cada classe é muito diferente uma da outra, a se chegarem mais ao Pai Celestial, ao Salvador Jesus Cristo. Uma outra coisa mais importante é a necessidade de meus alunos e a capacidade, são duas coisas. Qual a capacidade cognitiva, qual a capacidade de compreensão de meus alunos? Quanto melhor o professor conhecer e entender seus alunos, mais facilidade ele terá de identificar e enfatizar os princípios relevantes que podem ser aplicados em sala de aula. Então, essas são algumas das coisas que nós podemos fazer ao decidir quais princípios e quais doutrinas. Então, vamos exemplificar isto agora nas aulas dessa semana, ok? Nossa aula dessa semana, a primeira é Êxodo 1. Então, se a gente entender sobre contexto e conteúdo, o que que é contexto? É aquilo que está por trás da história. Costumes locais, épocas, leis da época. Isso é o contexto. O conteúdo é a história que está narrando. Se a gente for ver aqui o capítulo 1, ele narra uma grande história dos filhos de Israel se multiplicando. Basicamente é isso. É história, história. E nós não queremos nos concentrar em história. Nós queremos nos concentrar nos princípios e nas doutrinas que vão ajudar os alunos a se converterem. Lá no final do capítulo, nós vamos ver que tinha duas parteiras que tomaram a decisão de não matar os meninos, que basicamente era para matar os meninos que iam nascendo. Olhem só o que o manual desta semana, da aula número 1 de Êxodo 1, diz o seguinte: esta lição pode auxiliar os alunos a ter o desejo de colocar Deus acima das pressões do mundo, de ter coragem cristã, tá? Enquanto o mundo ensina, aquela época do faraó não é diferente de nossa época hoje, não. O que que a sociedade, o que tem sido leis aprovadas também, é que tá tudo bem. Muitas das coisas, o aborto legalizado em muitos países, o aborto clandestino. Eu devo seguir as leis de Deus de preservar a vida ou não? Eu preciso de coragem cristã, ok? Isso é um princípio que enfatiza. Então, de toda aquela história, qual que é o princípio? Eu tenho que ter coragem cristã de defender a vida. Basicamente, é isso no que a aula vai focar. Então, nós podemos, como os professores, ele vai sentir outro aqui, ó, exemplos de retidão, ele vai usar outros exemplos, não só de duas parteiras que tem na história, mas de outros exemplos nas escrituras que são exemplos de retidão, tá? E de nos submeter à vontade de Deus e não à vontade do mundo.
o mundo diz que o aborto é correto e etc, e meus corpos, minhas regras. Bom, estou disposto a me submeter à vontade de Deus. Então, dentro de tudo isso que ele sugere, que o manual sugere, o que eu, como professor, preciso saber? Preciso conhecer meus alunos. Quais são as verdades que poderiam ajudar ele? Será que é enfatizar a coragem cristã? Será que é enfatizar outros exemplos de retidão? Será que é enfatizar a vontade de Deus, me submeter à vontade de Deus, ou parte de cada um deles? Porque nós não temos tempo suficiente na sala de aula para enfocar os três. Então, quanto mais você conhecer seus alunos, mais fácil será para você decidir quais princípios são importantes para aquela classe, quais ajudam eles a terem conversão, quais ajudam eles a conhecer mais sobre Cristo, seus desejos e suas vontades. Que Deus possa nos abençoar, depois de selecionar os princípios, saber quais são os que são melhor para a minha sala de aula. Sei que Deus vive, sei que este é o caminho de ter uma boa aula, ok? Deus possa abençoar cada um de vocês ao enfatizar aquilo que o Espírito enfocar e aquilo que o Espírito lhe disser que você precisa fazer. Um forte abraço a todos.